Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos gravar mais uma linha sobre interpretações de gráficos, ok? E olha que bacana que é essa questão aqui, ó. Acompanhe a leitura comigo, preste bastante atenção, não se esqueça. A primeira regra é entender o contexto que está acontecendo. Vamos lá. Em um estudo feito pelo Instituto Florestal, foi possível acompanhar a evolução de ecossistemas paulistas desde 1962. Desse estudo, publicou-se o Inventário Florestal de São Paulo, que mostrou resultados de décadas de transformações da Mata Atlântica. Olha, vamos entender o contexto. Foi um estudo feito com ecossistemas paulistas. Paulistas é a região aqui de São Paulo, ok? E desse estudo publicou-se um tal inventário florestal, alguma coisa desse tipo, né? Então vamos dar uma olhada no gráfico. Já sabemos do que se trata, mais ou menos, vamos analisar o gráfico agora. Bem, é um gráfico de colunas, como você já reparou, não é verdade? E o que representa cada coluna? Sempre você vai olhar na parte de baixo da coluna, ó. A primeira coluna representa 1962 a 1963, ou seja, representa essa faixa de anos, certo? Aqui a segunda coluna representa os anos de 1971 até 73. A terceira coluna de 90 a 92 e a quarta de 2000 a 2001. É um gráfico e olha a fonte dele, pesquisa 91 de São Paulo, FAPESP, setembro de 2003, página 48. Ou seja, isso aqui é uma pesquisa de um lugar respeitável, ok? Muito interessante, presta atenção nisso. Por que eu falo nisso? Às vezes tem alguma alternativa falando assim, esse gráfico está errado. Mas quem foi que fez? Se for uma fonte conceituada, você fala assim, poxa, o gráfico não tem como estar errado. A fonte é muito importante, eles não iam fazer um erro desse. Agora, se não tem uma fonte específica, pode até ser um gráfico aí que fala, de acordo com seus conhecimentos, analise o gráfico. Aí ele pode estar errado, ok? Mas se for de uma fonte dessa daqui, é muito difícil ter alguma coisa errada, tá? Fica essa dica. Eu falo muito difícil porque dessas provas de concurso, Enem, vestibular, nada é impossível. Mas é muito difícil de acontecer. Muito bem. O que mais nós podemos tirar de informações desse gráfico? Vamos olhar o título. Área de vegetação natural em 1000 km². Bem, a gente já descobriu que essas informações aqui embaixo é o que representa cada coluna. E esses números aqui em cima só pode ser, então, a área da vegetação natural em 1000 km². Não tem outra coisa para ser, certo? Concorda comigo? Essa informação pertence à coluna e essa daqui é a quantidade aí de vegetação em 1000 m². Vamos à pergunta? Vamos lá, pessoal. Examinando o gráfico da área de vegetação natural remanescente em 1000 km², pode-se inferir que, analisando o gráfico, não é analisando os gráficos, mas os seus conhecimentos. É apenas a análise do gráfico, ou seja, a sua imaginação não conta, a lógica, mas é óbvio que é isso, esquece, é exclusivo a análise do gráfico. Muita atenção nisso. Alternativa A. A Mata Atlântica teve sua área devastada em 50% entre 63 e 73. Vamos olhar no gráfico. 63 e 73. A área foi devastada em 50%? Olha a dica que eu dou. Se a área fosse devastada em 50%, diminuiria a quantidade de floresta restante pela metade, certo? Olha só como você pode olhar rápido isso aqui, ó. Passei um traço. Esse traço representa a quantidade de vegetação que tinha em 1973. Ele está na metade dessa coluna aqui? Não. Então não devastou 50%. Houve uma grande devastação, sim. Mas 50% que nem fala lá? Não. Ele está para cima. Se você não confia aí no seu olhômetro para ver aí achar a metade, só fazer a conta, ó. Quanto que é a metade de 72,6, pessoal?
Faz aí na ponta do lápis. A metade de 72,6 é 33,3. Aqui é 43,9. Então, realmente não rola, não é metade. Isso, olha que legal. Você já manda a alternativa A pro B, Leléu. Bye, bye. Tchau, tchau. Au revoir. Não vou sentir sua falta, né? Um a menos. B. A vegetação natural da Mata Atlântica aumentou antes da década de 60, mas reduziu nas décadas posteriores. Aumentou antes da década de 60. Tem alguma informação aqui antes da década de 60? Não. Não tem nenhuma informação. Então, qual é o grande problema dessa alternativa? Olha o que pede enunciado. Examinando o gráfico da área de vegetação natural. Você tem que examinar o gráfico, mas o gráfico não tem essa informação. E agora? Vamos usar a nossa imaginação? De maneira nenhuma. Análise o gráfico. Vamos ver o que mais traz essa alternativa. A vegetação natural da Mata Atlântica aumentou antes da década de 60, mas reduziu nas décadas posteriores. Vamos olhar as décadas posteriores. Diminuiu para 43, diminuiu para 33, mas aumentou para 34. Então, nas décadas posteriores, diminuiu sim, mas depois ela aumentou. Ela não apenas diminuiu. Então, essa alternativa está errada. Primeiro, que você não tem informações para analisar antes da década de 60. E segundo, ela reduziu nas décadas posteriores, mas porém teve um aumento depois, lá na década de 90, né? Não, no ano aí de 2000 e 2001. Aí aumentou. Então, bye bye essa alternativa. Tchau. Não tem nem como analisá-la direito? Vamos ver a C. A devastação da Mata Atlântica remanescente vem sendo contida desde a década de 60. Você acha que a devastação vem sendo contida desde a década de 60? Olha só, a década de 60 ela estava em 72. Aí caiu para 43. Ela foi contida nisso? Não, ela despencou, desmataram até não aguentar mais. Aí em 90 caiu mais ainda. Caiu uma quantidade menor, mas caiu. E apenas em 2000 subiu. Então, gente, pode até ter tido alguma ação aí para querer preservar a vegetação, mas deu resultado? Não. Olha só, pessoal, que interessante um detalhe. A devastação da Mata Atlântica remanescente vem sendo contida desde a década de 60. A década de 60 para a década de 70 teve uma queda absurda, muito grande. Então não foi contida a devastação. Agora de 70 para 90 diminuiu essa queda para 10 mil quilômetros quadrados, ou seja, houve uma contenção. Mas não foi eficaz, caiu, diminuiu o número de árvores, mas houve uma contenção. Mas a questão fala desde a década de 60. Então, não dá para considerar certo. Olha a década de 60 aqui, olha a queda que deu. Certo, pessoal? Essa é uma questão, uma alternativa para te confundir mesmo. Ela é sacana essa alternativa. Porque aqui é de uma diferença pequena. Aí você olha aqui, ó, uma diferença pequena. Aqui aumentou um pouquinho. Você fala, não, houve um movimento, sei lá o que fizeram, que eles conteram aí a devastação. Mas não, é desde a década de 60. Aí você mata essa questão aqui. Manda ela pro beleléu, essa alternativa. Não questão. D. Em 2000 e 2001, a área de Mata Atlântica preservada em relação ao período de 90 e 92 foi de 34,6%. Volta lá. Olha, 34,6%? Não. 1000 quilômetros quadrados. Cuidado. Cuidado com isso, pessoal. Olha que pegadinha sacana, hein? E tem mais. Em relação a 90 e 92. Então, para descobrir qual foi a área preservada da Mata Atlântica, que ele nem fala aqui, ó, a área de Mata Atlântica preservada em relação ao período de 90 e 92 foi de 34,6%.
Gente, você vai ter que fazer conta para descobrir isso. Tô com preguiça. Vamos ver a última alternativa? Vamos. Pessoal, agora eu falei que eu tô com preguiça, tá? Mas não é sério, tá? Não é sério o fato de eu estar com preguiça. É sério essa dica que eu vou dar para vocês. Não comece fazendo conta desde a primeira alternativa. Se a primeira alternativa, por exemplo, uma questão como essa, se essa aqui, em vez da D, fosse a alternativa A, você vai ficar perdendo tempo fazendo conta? Você nem se acerta, olha todas primeiro. Às vezes, você acha a alternativa certa e já elimina essa. Às vezes é uma alternativa tão óbvia que você não perde tempo fazendo conta. Enem, vestibular, concurso público, tempo é preciosíssimo. Vocês sabem disso. FUVEST, então, é um reloginho assim que é contra você. Entendeu? Então, tempo é tudo. Então, antes de você querer fazer conta, imagine se fosse a alternativa A, você ia ficar perdendo tempo fazendo conta? Muita gente perde. Vamos olhar a alternativa E antes de fazer essa conta? Alternativa E. A área preservada da Mata Atlântica nos anos de 2000 e 2001 é maior do que a registrada no período de 90 e 92. Volta lá. A área preservada da Mata Atlântica dos anos 2000 e 2001, não é isso? A área preservada dos anos 2000 e 2001 é maior do que a registrada no período de 90 e 92? A área preservada aqui é maior do que 90 e 92? Sim, aqui nós temos 34,6 mil km² e aqui eu tenho 33,3 mil km². A área preservada é maior, tem mais mata, tem mais vegetação. Então está muito claro que essa alternativa aqui está correta. Não é verdade? A área preservada é maior, tem mais mata lá, então a área preservada é maior do que 90 e 92. Essa é a alternativa certa. Então você não precisa nem perder tempo calculando a D, já que só existe apenas uma alternativa certa. Obviamente essa aqui está errada. Essa é uma dica preciosa que eu dou para vocês. Cuidado para não perder tempo. E esses caras que fazem essas questões são sacanas, viu? Gente, vai por mim. Olha tudo primeiro antes de querer começar a fazer cálculo em questão de gráfico desse estilo aqui, ok? Um grande abraço, fique com Deus, até mais.